A paz do Senhor Jesus, você que está aqui comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor Deus tem uma palavra para ministrar sobre a sua vida. Estarei lendo a palavra do Senhor, que está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 ao versículo 11. Acompanhe comigo o que a palavra de Deus nos diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra está falando como Jesus Cristo viveu nesta terra. Jesus é o nosso maior exemplo de como devemos viver como filho e filha de Deus. Jesus Cristo nos ensinou a ser humildes e ser obedientes do jeito que o Pai Celestial quer que nós sejamos. Então, o seu modelo de vida não é o homem, mas sim Jesus Cristo. Você pode copiar tudo o que o Senhor Jesus ele fez, porque fazendo como Jesus não tem como errar, não tem como desagradar ao Pai Celestial. Jesus ele foi um filho obediente ao Pai Celestial nas mínimas coisas. Ele não questionava a vontade do Pai Celestial. Ele simplesmente obedecia. E o Senhor Jesus, ele era tão humilde, né, que uma certa vez ele falou que ele era humilde e manso de coração. Se você quer aprender a ser humilde, você deve aprender com Jesus Cristo. E a humildade de Jesus, ela nos faz ser um filho amado de Deus, porque Deus ele ama os humildes. A palavra de Deus diz que Deus ele dá graças, dá maior graças aos humildes, mas o soberbo ele se afasta, ele resiste ao soberbo. Então Jesus ele é tão humilde, que ele foi grandemente honrado pelo Pai Celestial, pela sua humildade, porque ele se fez servo de todos aqui nesta terra. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele não se exaltava a si mesmo, mas ele dava toda a honra e toda a glória ao Pai Celestial. E ele, por andar dessa forma aqui nesta terra, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, né, a qual todo joelho um dia irá se dobrar diante dele. Tanto os que estão nos céus, tanto os que estão aqui na terra, tanto os que estão debaixo da terra. E todos um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, aqui está o segredo. Se eu e você desejamos ser honrados pelo Pai Celestial, ser exaltados pelo Pai Celestial, devemos seguir os passos do Senhor Jesus.
Devemos obedecer ao Pai Celestial sem questionar, simplesmente obedecer. Não devemos amoldar o Evangelho conforme o nosso querer. Não devemos pegar somente versículos que nos agrada para que nós venha viver aqueles versículos, mas devemos pegar toda a palavra de Deus e viver toda a palavra de Deus em obediência ao Pai Celestial, nas mínimas coisas. É claro que nós, seres humanos, temos dificuldade, né, para obedecer a palavra de Deus, mas se nós propor no nosso coração e obedecer ao Pai Celestial, Ele vai nos capacitar para que nós venhamos ser obedientes. O Espírito Santo vai nos ajudar a viver uma vida de obediência. Nós devemos também ser humildes, como Jesus, né? Não ser, né, querer ser maior do que ninguém, mas cada dia estar na posição de servir as pessoas com aquilo que Deus nos entregou, né? Ser servo das pessoas, né? O Senhor Jesus era tão servo, era tão humilde, que ele chegou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que verdadeiramente ele estava ali para servir, né? Ele estava ali para abençoar a vida dos discípulos. Em um versículo da Bíblia a gente vê o Senhor Jesus se exaltando, a gente vê o Senhor Jesus buscando a sua própria glória, né? Porque isso é contra a humildade, né? Nós não devemos buscar a nossa própria glória, mas sim a glória de Deus, né? E quando Deus vê um coração humilde, quando Deus vê um coração obediente diante dele, certamente Deus irá honrar, Deus irá exaltar. Então siga os passos do Senhor Jesus e você verá o quão Deus irá te abençoar. Em nome de Jesus, Jesus Cristo é o nosso Mestre, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Siga Ele, não tem como você errar, pois o que Ele nos ensinou é somente para a nossa exaltação diante de Deus.